Bem-vindos ao Momento Best-Seller. Sou Arnaldo Neto, autor 20 vezes best-seller, tô com a Ju aqui, autora 3 vezes best-seller, inclusive desse livro aqui, ó, O Poder da Organização. Ju vai hoje falar bastante pra gente sobre esse livro. Organização talvez um tema que não é falado suficientemente, mas está por trás de toda a história de sucesso, a minha, a sua inclusive. Obrigado inclusive por me ajudar a ser mais organizado e chegar aqui onde estamos hoje. Vamos falar muito sobre esse livro, sobre você, sobre a sua carreira, mas antes, quem está aqui assistindo, eu vou pedir, por favor, para se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Para a gente isso é muito importante, para mim, para a Ju e para todo o projeto. Muito obrigado. Ju, vamos lá! Seguinte, primeiramente, prazer em te receber aqui. Obrigada. Muito obrigado pela presença. Organização. A gente costuma falar muito que um livro, embora tenha aqui um tema que é importante para todos, certamente tem uma relação um pouco mais íntima com a autora. Então, vou aqui fazer uma pergunta um pouco aqui mística. Todo livro, na verdade, é um recado que você gostaria de dar para a sua versão anterior. Então, se você pudesse hoje voltar no tempo, você imagina aí, voltando no tempo, e entregar esse livro para a Ju, de alguns anos atrás, quando ela ainda não dominava a organização, e falar, Ju, toma, isso vai te ajudar. Para que momento da história você entraria? E para Ju, com que idade e passando por quais desafios você entregaria esse livro para ajudá-la na vida dela? Pode começar chorando? Ai, Arnaldo, obrigada. Eu me lembro de fazer a inscrição para o workshop e ficar na dúvida, será que eu vou conseguir escrever um livro em 90 dias? Best-seller já estava assim além, mas se eu conseguia, a dúvida era minha, né? Se eu conseguiria chegar lá. E olha onde a gente está agora. Impressionante, né? Obrigada. Eu não sei dizer em que idade ao certo a organização deveria ter vindo até mim, mas eu sou muito grata porque sem organização eu entendo o caos. E assim eu vivi muito tempo e eu acho que a parte mais triste era achar que aquele caos era o normal. Era, sabe, acordar 4h30, 5 da manhã, mas não para fazer o ritual da manhã. Para tomar café correndo, se arrumar, levar filho. Aí eu tinha um trânsito danado para chegar. Deixava meus filhos às 7 da manhã na escola. Para tomar um café em pé, porque 7h30 eu já entrava no trabalho. Aí saía meio-dia, ia nessa correria até pegar às 18. Mais trânsito para chegar para casa. E o triste, como eu falei, é achar... Hoje eu vejo que era um caos, mas eu achava o normal. E eu acho que o segundo momento que a organização me pegou assim de jeito foi quando eu comecei a ter consciência de que aquilo não podia ser normal. Eu não ver meus filhos, eu não estar com eles. E eu não sabia o que fazer. Eu comecei a dar aula muito cedo, eu já estava com quase 40. E eu, mas se eu pedir demissão, se eu começar uma carreira nova, como é que a gente faz? Quando não é aquele formato... Eu sou lá de 1900, né? Aquele formato de sai de casa, tem que entregar a tempo para receber o dinheiro. E eu, Deus, será que eu consigo? E tá aí. Eu dei o pulo, tudo que eu usei para me organizar virou uma carreira nova, virou uma marca, um método e 3 best-sellers. E para você, obrigado por compartilhar. É óbvio que os 3 best-sellers, o faturamento, a fama, tudo isso é uma métrica de sucesso muito tangível. Mas tem alguma métrica um pouco mais, talvez, íntima sua, que você fale, caramba, hoje eu consigo fazer isso, não sei se é tempo com a família, exercício. O que hoje você vê que a organização te permite fazer, que antes não permitia, que talvez seja mais importante até do que os 3 best-sellers e o faturamento? Tá aqui agora, por exemplo. Verdade, você conseguiu ter. 2 filhos pré-adolescentes que ficaram em casa tranquilos. Para mim, a maior e a melhor métrica é saber o que eu quero, conseguir fazer o que eu quero, no horário que é possível e com quem, porque também já é um outro privilégio a gente começar a escolher com quem a gente quer trabalhar, com quem a gente não quer trabalhar. Então, é viver bem. Eu queria pegar esse gancho com quem a gente não quer trabalhar, porque eu imagino que você hoje, no seu dia a dia, reconheça várias mulheres que vivem agora como a Ju vivia. Sim. É o pão com requeijão ali com o cabelo molhado, saindo correndo, né? Quando você vê essa mulher, como é que você entende se ela tá pronta para mudar, se ela não tá?
O que pode ser eventualmente um gatilho para que ela mude, porque o fato é, muitas estão vivendo assim. Como é que você entende se ela está apta a mudar ou não está? Ou se não estiver, qual gatilho eventualmente você pode usar, seja no seu livro ou até numa intervenção mais individual, que você pode usar para fazê-la acordar como você acordou? Uma conversa informal como a gente está tendo agora, dá para a gente sondar bem o nível de consciência que ela tá, porque eu também já fui aquela Juliana que vivia na correria e esse era o normal. E quando alguém me falava alguma coisa de fora, eu ficava, mas alguém deve ajudar, sabe? Deve ter o pai e a mãe para dar o suporte. Essas são as crenças limitantes, é isso? Ou ela não precisa faturar tanto todo mês. Okay. E aí, eu sei porque eu duvidava dessas pessoas. E eu achava que se falassem, né, para Juliana de hoje, não, você vai conseguir estar em São Paulo gravando. Eu, tá bom. Não ia acontecer. Então, a gente tem que passar pelo processo. Parece que uma conversa informal já é a melhor maneira de sondar. E devagarzinho ir propondo. E se você não trabalhasse tantas horas e fizesse uma parte do trabalho em casa, para a pessoa ir sentindo, porque eu sei que esse processo de convencimento é quando a gente faz, a gente vê, poxa, eu escrevi em menos de 90 dias, o Arnaldo estava certo, mas eu tenho que fazer. Claro. Então, e devagarzinho, sugerindo, acho que coloquei no livro, assim, exemplos reais e de momentos diferentes da vida, porque isso é viver, né? Claro. Não é ficar esperando. Você falou uma coisa interessante de papo informal, e eu acho que esse talvez seja o grande entre muitos méritos do seu livro. Existem outros livros que falam sobre hábitos, produtividade, organização, mas acho que o seu é o mais tangível. Desses é o que eu me senti mais próximo de você, mesmo sem ser na época tão próximo como eu sou hoje, graças a Deus. E aí, Ju, como eu falei aqui de outros livros, quais outras obras que se você pudesse colocar eventualmente nesse fundo aqui, ó, o seu livro, perto de obras de temas semelhantes, quais foram as outras obras que te ajudaram a escrever essa? Seja de temas semelhantes ou até eventualmente ficções que te inspiraram por serem muito lúdicas e te colocaram num lugar mais de criatividade. Quais livros que você colocaria aqui ao lado desse? Tem o seu. Obrigado. Aquele com certeza, porque quando eu penso em organização, eu vejo que a organização do espaço físico acaba sendo uma consequência do que tem que começar dentro da gente. Então, organizar o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, do que eu não gosto, para conseguir falar sobre isso e finalmente fazer. Parece que a atitude é a última mudança, né? Começa no pensamento. Como se para você se organizar tem que ter um propósito forte por trás. Perfeito. E tem um autor chamado Brian Tracy. Metas, entre outros, né? Isso, já tá um senhorzinho. Não, assim. esse é raiz, esse é raiz. Nossa, e literalmente o livro caiu na minha cabeça passando numa livraria. É mesmo? Que maneiro. O Ciclo do Sucesso. É um livro também pequenininho, curtinho, assim, e ele fala sobre organização de valores, de metas, e de um jeito muito simples, né? Papel e lápis na mão, o que você quer, e olhar para aquilo todo dia. E foi como eu comecei a fazer. Então, para mim, é um livro simples. Ele tem, meu Deus, o mundo conhece ele, eu não sei em quantos lugares ele já foi. Ele veio a São Paulo. Que maneiro. Faz uns 10 anos, mais ou menos. E eu penso, por que não falam mais sobre esse livro? Sim. Porque começa dentro da gente e ele fala, seja numa empresa, ou você na sua casa, ou colaborando para a empresa, mas começa anotando. E a mágica acontece. Então, gente, dica da Ju, eu assino embaixo. Brian Tracy, o cara é raiz da organização. Eu adoro metas. O que você falou chama-se? O Ciclo do Sucesso. Começa com esses dois aí, depois vai em frente e fora, claro, o da Ju aqui também. Então, falando nesse livro, que já é um livro, assim, enxuto pro tamanho do conteúdo que ele entrega, o que eu acho maravilhoso. Mas você imagina que uma moça dessas aí que você falou que estão agora vivendo, que nem a Ju vivia, com o cabelo molhado, o requeijão ali no pão, correndo para pegar o transporte e tal, não sei o quê. Ela fala, Ju, eu não tenho tempo nem de ler o seu livro inteiro. Eu preciso agora ler um capítulo ou uma parte desse livro que vai me gerar mais impacto. Eu sei que você quer que a pessoa leia o livro inteiro. Até porque se ela ler um capítulo, ela vai ler o resto. Mas se a pessoa quer que em 1 minuto ter o máximo de impacto a partir dessa obra, qual capítulo que você assim, acha que é o que contém mais poder? E adivinha se essa pergunta não é feita. Não tenho tempo. Por onde eu começo? A parte que fala sobre a consistência.
Porque também me lembro, assim, de começar organizada, começar usando agenda e depois virar piada, né? Alguém viu minha agenda? Perdi a agenda, perdi a lista, até engrenar e criar uma consistência. E aí tem um capítulo que eu falo como criar essa lista no início da semana e como criar essa lista no final da semana. Não para só ver, assim, o que eu fiz, o que eu vendi, mas como que eu tô me sentindo? Eu tô fazendo as escolhas certas? Eu tô passando mais tempo com as pessoas que eu digo que eu amo? Tô me cuidando? Então, eu acho que é o capítulo 4, que fala sobre como criar essa consistência. E eu sei que eu sou suspeita, mas chega um determinado momento que é muito divertido fazer isso. E envolver a família, assim, Claro. Segunda-feira tá começando, o que a gente quer para essa semana? Porque vai ter a prova, a aula, o futebol. E diferente, a gente vai fazer o quê? E já incentivar na família a querer algo. Sem dúvida. Olha só. Você tem 3 best-sellers, mas a tua fala agora eu quero te apontar para um quarto. Algo como organizar a família ou em família, isso aí eu acho que é um tema até que muitos aqui que estão aqui no estúdio iam gostar muito. Então já fica essa ideia para você. Vamos falar um pouquinho agora do pós... Eu quero voltar no livro, mas eu quero falar agora um pouco do pós-livro, né? Tá. A gente percebeu aqui, na minha jornada quanto na sua, que escrever um livro e virar best-seller é o fim de uma jornada, porém é o começo de outra. Isso. Porque agora você tem autoridade, você é uma autora best-seller, as pessoas dão mais atenção para o que você fala, você tem mais credibilidade. E com isso, um outro assunto chamado vendas começa a aparecer e você consegue eventualmente vender produtos que você não conseguia antes. Aconteceu comigo, com você, imagino que esteja acontecendo também. Quais foram as consequências? Óbvio, ter um best-seller por si só é uma consequência em termos de relevância pessoal muito grande, mas consequências práticas no teu business, no teu negócio de ser best-seller. Como é que isso alavancou eventuais mentorias, palestras? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Eu comecei já fazendo as mentorias, o método surgiu antes de virar livro. Então tinha um método e o livro se baseou nesse método. Isso. E aí, com base no teu método, que eu organizei tudo certinho ali, saiu best-seller e eu, como eu falei, né? Eu já estava duvidando de mim, será que eu consigo escrever em 90 dias? Será que virar best-seller é tanto assim? E é impressionante como é. Porque daí os convites para as palestras aumentaram e às vezes eu esquecia de dizer. E a pessoa ia lá e colocava. A autora best-seller do livro tal. Olha, eu não falei, e pedia uma foto e colocavam. E aí, com isso, eu ganhei mais autoconfiança, inclusive, para subir os valores. Então, a minha mentoria tem um investimento maior, as palestras também. Quando eu faço o trabalho em grupo, também consegui subir o valor, que eu achava que, por ser em grupo não precisa ser tanto. Subi bem e tem atraído mais pessoas que querem saber como fazer e criar os seus métodos e os seus produtos. E isso já aconteceu, tenho acompanhado isso, fico muito feliz. E daqui para frente a ideia é o quê? É você eventualmente conseguir escalar esse sistema, novos produtos, aumentar o volume desses. Quais seriam os próximos passos agora você que é tão boa com metas? Aumentar o volume, porque também é um trabalho de mão dupla. À medida que a gente entrega, imagino que seja assim contigo também, mais a gente se conhece. Sim. E mais claro fica o serviço que a gente está entregando e o produto. Então, o quanto isso também gera de demanda na minha agenda. Porque se eu falo que é para fazer desse jeito, eu também faço desse jeito. Vai subir quanto? Será que vai tirar meu tempo em casa? Será que eu vou deixar de ver o futebol daqui a pouco? Será que a Aurora vai jogar futebol? Sim, eu acho que vai. Depois eles querem saber se foi falta mesmo, assim. E venho com isso para dentro. Então, eu tô entendendo o que eu tô entregando, por quanto eu tô entregando, e se hoje eu tô ali com quase 100 pessoas, eu quero chegar a 500 e depois 1.000, quem pode me auxiliar? Que tipo de trabalho extra eu posso criar em função disso? Mas a meta inicial é chegar a 500 pessoas. Parabéns. Vai chegar com certeza. Na próxima entrevista, você está aqui falando já de 1.000. Você recentemente aqui na entrevista falou um pouquinho sobre crenças limitantes, né? Que eventualmente uma mulher que olha para você, organizada, com tempo de vir aqui, com os filhos e em forma e jovem, fala, nossa, aqui deve ter uma equipe de 100 pessoas em casa. Eu quero falar um pouco mais sobre essas crenças depois. Mas antes, eu quero começar com eventuais crenças de quem está agora assistindo
pode estar tendo em relação a, poxa, esse negócio de best-seller não é possível, funcionou com ela, mas não é pra todo mundo. Você consegue pra essa pessoa que tá, não é nem duvidando de você, quem tá pensando isso agora duvida de si mesmo, né? Sim. E pra essa pessoa, você consegue agora apresentar, de repente, alguns números mais concretos, assim, você não quiser falar de faturamento, mas de repente fala de conversão ou de volume de alunos, como era antes e como é agora? Eu era lembrada para uma ou outra palestra. Eu era convidada, às vezes, para participar de workshop, mas era aquilo muito aleatório, não tinha uma frequência. E mesmo no meu método, no que eu entregava, eu sabia que estava acontecendo, que estava fluindo, mas quando foi 23 de maio do ano passado, o primeiro, quando bateu o best-seller ali, todo mundo lembrava, consistentemente, e as pessoas publicam, e elas ficam orgulhosas de dizer, eu sou aluna da Ju, que é best-seller, sabe? E aí eu comecei a escolher aonde eu queria palestrar e aonde eu não queria palestrar, para quem eu queria trabalhar, para quem eu não queria trabalhar. E, como eu falei, isso para mim é definição de sucesso. É estar escolhendo a sua vida, estar fazendo escolhas conscientes e vivendo muito bem, né? Parabéns, querida. Acho que quem tá em casa agora vendo aí, depois dessa informação, acredite em você. Também, se for best-seller, certamente vai ter benefícios como esse. E voltando agora um pouquinho pro próprio processo de escrita, eu acho que o nosso encontro ele foi muito divino, porque todo método envolve organização. Então, claro que o meu passeio é por isso. E você é expert no assunto. Então, fala um pouco pra galera. Eu também tenho curiosidade pessoal nisso. Como é que foi a sua rotina de escrita e como é que ainda é quando você escreve? Ela mudou ao longo dos livros? Ela se manteve semelhante? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Eu sou aquela aluna, lembra? Pediu, eu faço. Exemplar. Pediu, eu Sim. faço. Então, eu segui bem o teu método e para mim funciona muito bem de manhã cedo, que é a tua sugestão. Mas também sugiro, né, cada um se experimentar e ver se de manhã é o melhor horário. Em função da nossa rotina em casa, eu gosto de ler primeiro, depois fazer o meu café, depois sentar e escrever. E quando você lê um livro que tenha ressonância com o que você vai escrever? Ou... Sim. Ok. Já vou exatamente como tá na aula. Escolhe de 4 a 5 autores que tenham a ver com o que eu vou colocar, o que eles... E aí a leitura também fica mais estratégica, porque eu vou atrás do que eu acho que vai caber no livro. E aí dá para otimizar o tempo e continuar. Então eu leio por 20, 30 minutos antes que todo mundo acorde. Isso é que horas, mais ou menos? 5 da manhã. Uau. Que eu gosto, Sim, né? Sim. Hoje eu acordo sem despertador. Isso é benção mesmo. Pra fazer o que eu quero. E aí passo meu café e aí abro o computador e começo a escrever. E flui muito bem. Então... E você tem predileção pelo computador, pela praticidade mesmo, né? Sim. Ok. E você falou que leitura 25, meia hora, escrita idem? Isso. Ok. Uma pergunta que me fazem muito, eu quero saber como é que você faz isso. Por você escrever diariamente, quando você volta no dia seguinte, tá claro que você escreveu no dia anterior? Porque assim, a gente sabe que revisar o livro nem pensar, né? É um negócio assim que vai te fazer entrar numa energia sabotadora. Então, quando você volta no dia seguinte para escrever, você geralmente lembra do que você escreveu no dia anterior e já flui? Ou você deixa algumas pistas e anotações para poder voltar para o ponto no qual você parou? Eu mergulho de cabeça no livro. Então, eu até fecho o computador, mas o livro não sai de mim, sabe? E eu fico pensando... E eu acho muito legal também que tudo que vai acontecendo na rotina, eu já faço o link. Isso pode caber no capítulo tal. Isso e esse link fica mental ou você anota? Fica mental. Uau! Eu gosto. Você tem uma retenção boa, você lembra no dia seguinte quando começa. Perfeito. Maravilha. Vamos voltar um pouquinho para crenças limitantes. A gente falou sobre a crença limitante da pessoa que acha que best-seller... não, a Ju conseguiu, mas é porque, enfim, assim, assado e tudo mais. Sobre organização, assim, o que você percebe que são as crenças limitantes ou os modelos mentais que mais impedem a pessoa de investir nesse caminho de mudança e evolução que você oferece? Acredito que o primeiro seja a falta de tempo. Não tenho tempo para escrever um livro. E pode passar a ideia de que vou passar o dia escrevendo, semanas escrevendo. E depois eu escuto também muita gente falar que não sei se é para mim. Não sei se eu tenho história, não sei se eu tenho conhecimento. E fazendo tuas aulas, participando da comunidade, tu mesmo sabe, todo mundo tem. Sim. Tanto ensinamento para trazer. Então,
a maior crença é, sem dúvida, não ter tempo, a falta dele. E não tem mentira maior. Pois é. E aí, falando sobre isso, e a maior crença que impede essas pessoas de eventualmente fazerem o teu método? As crenças que impedem a mulher de se organizar com a tua ajuda, quais são? Muitas vezes também, Arnaldo, eu percebo que aí vem aquela segunda Juliana. Eu sei que tá ruim, mas eu não sei ser diferente. Aí o medo cresce. Porque organizar, em primeiro lugar, é limpar. Limpar a vida. Eu gosto de pensar assim, sabe? Já chegou a limpar armário? Limpar a roupa? Primeira coisa que a gente faz, né? O que eu ainda uso? O que ainda serve? O que não é mais para mim? E quando a gente está falando de agenda e rotina, essa deveria ser a primeira ação. Por que eu faço o que eu faço ainda? Ainda cabe? Ainda me ajuda? Então, é criar espaço. E aí a mágica do tempo vem. E eu consigo criar. Só que às vezes a gente tem que abrir mão do que não é tão fácil assim. Tem que ter uma conversa um pouco mais difícil. Então, tem gente que sabe, que até está começando a ter a consciência, mas vai precisar de mais coragem para tomar essa decisão. E quem começa mesmo a fazer, que sente devagarzinho uma mudança minúscula e já ganha autoconfiança, já uma Juliana que em 45 dias escreveu o primeiro livro, vou fazer o segundo, vou fazer o terceiro. Perfeito. Na minha casa, o santo de casa não faz milagre. A Gabi até hoje não escreveu um livro, por mais que eu fique ali persuadindo, olha que eu vendo direitinho, hein? Mas em casa a venda não ocorreu ainda, ela não fechou lá o checkout, não botou o produto no carrinho. Na sua casa, o santo de casa faz milagre? Ai, Henrique, se estiver me ouvindo, eu uso os vídeos dele e a foto da mesa dele como exemplo do que não fazer. Mas ele tá aprendendo. E agora uma pergunta pessoal, que, né, para quem não sabe, minha filha chega no mundo aí em julho. Com filhos, isso é algo que você consegue educar de maneira teórica ou eles têm que sentir uma dor eventualmente para poder entrar nesse mundo? É muito legal ver que é um instinto até natural nosso. E se a gente começar parte da brincadeira é usar e parte da brincadeira é guardar, eles fazem sozinhos. Então, eu penso até que a organização devia ser ensinada na escola desde cedo. Como se organizar para estudar para uma prova. Como se organizar para a tarefa de amanhã. Porque eles adoram. Os meus pequenos, ainda sem ler e escrever, eles faziam uma folha de papel com a bola de futebol em cima, era o dia da educação física. O livro em cima era o dia da biblioteca. E aí eles iam vendo o que ia... Legal. E tudo é um evento, tudo é divertido. Eu vou te contar uma história pessoal. Foi quando eu me tornei organizado. Quero saber se você tem alguma história parecida ou alguma cliente sua ou pessoa próxima sua. Eu virei organizado em 98, quando eu fui no cinema com meu pai, ver Space Jam, saí do filme, fã do Michael Jordan, comprei o tênis do Jordan e esqueci no shopping. E na época, 98, um tênis do Jordan não era um negócio simples de comprar, era caro pra caramba. E aí meu pai falou, perdeu, não vai ganhar mais. Cara, ali eu comecei a ser organizado, juro por Deus. Na tua vida teve um momento assim, ou se não na sua, teve alguma cliente sua que você viu que virou organizada a partir de uma dor muito específica como essa? Sim, não, e eu vou falar de mim de novo. Tá bom. Porque era aquilo de, eu vou pedir demissão, porque se eu tivesse mais tempo eu conseguiria organizar tudo. Aí eu pedi demissão, tava em casa, eles iam para a escola a tempo integral, e adivinha se eu produzia? Nada. E aquilo doía. Nossa, segunda começou, já é segunda de novo, e o que eu fiz? Aí a ideia, né, da falta de tempo veio assim e doeu. Nossa, além de tudo eu sou incompetente, eu pensava, eu não sei o que fazer. E aí eu comecei a anotar, eu vou ter uma semana para quê? Aonde eu quero chegar com isso? E definir meta. E de novo, às vezes podia ser só arrumar a casa, ou terminar um livro, e a gente vai ousando, à medida que a gente vai sentindo que a gente consegue. A meta era fazer atividade física 1 vez, 2 por semana. Hoje todo dia é fácil. Só que se eu começar por todo dia, eu vou desistir. Então, veio para mim em 2013 e todas essas anotações viraram um método. Porque dói saber que aquela desculpa não serve mais. Tá bom, era tempo que você queria, tá aí. E aí?
Perfeito. Bom, então você que tá aqui vendo a Ju falando, você pode comprar o livro dela e começar agora ou esperar uma dor, perder o tênis do Michael Jordan ou algo parecido para se organizar. Se organiza logo, não perde nada não, vamos em frente. Ju, eu quero que no final desse papo eu vou voltar o holofote para você dar uma mensagem final, a gente falar um pouco mais do seu livro, mas sei que você também trouxe algumas perguntas para mim aí e queria te liberar agora para perguntar o que você quiser. Fica à vontade para perguntar. Se quiser criar um contexto para poder quem tá assistindo entender até a minha pergunta, fica à vontade. Mas tô aqui, fica à vontade. Quero, Arnaldo, porque acho que muita crença limitante também de que a ideia de que organização é chata, é rígida e que ela impede ou limita a criatividade. Tu escutas alguma coisa por aí? Eu escuto muito. Muita gente fala assim pra mim, não, eu vou escrever um livro quando eu estiver inspirado. Aí eu pergunto assim, quando você descobrir o que é inspiração, você me fala, porque eu nunca tive isso na minha vida. Inspiração, o que é isso? Vocês sabem inspiração? Alguém aqui? Não sei o que é isso. Todo dia, mesmo horário, mesmo lugar, eu sento, mesma roupa, não a mesma exata porque eu lavo, tá? Mas são várias roupas iguais que eu uso pra não ter que pensar muito. Eu sento e escrevo. E todo dia que eu vou começar a escrever, eu olho pra página em branco e falo, não vou conseguir hoje. Não vou conseguir. De repente, passa meia hora e eu olho para a página, ela está completa. Tem uma citação da Elizabeth Gilbert, que escreveu Comer, Rezar e Amar. Tem outro livro dela chamado A Grande Magia, um livro um pouco menos famoso, mas muito bom, que ela fala assim, olha, eu não creio que as pessoas sejam gênios. Elas têm um gênio que se esconde no armário e aparece quando elas merecem. Então, eu acho que é assim, eu não sou um gênio, tá? Eu sento na cadeira e começo a escrever ali coisas sem sentido. Às vezes eu até escrevo assim, hoje eu não vou conseguir. Juro. Eu meio que escrevo o que eu tô sentindo. E de repente meu gênio abre a porta do armário e fala, esse cara tá ali, há 10 minutos tentando, encarando. E ele vai e me possui por uma meia hora. Eu escrevo alguma coisa, ele vai embora e dia seguinte ele volta. Então, a gente não se inspira para escrever. A gente começa a escrever, a inspiração vem. Vou citar aqui outro cara que me inspira muito, que é o Bono, do U2. Aliás, estou aqui em São Paulo hoje. O maior motivo pelo qual eu vim a São Paulo na minha vida foi o Bono. Já vim a São Paulo a 8 shows do U2, então faz sentido falar disso agora. O Bono fala, cara, eu não tenho bloqueio criativo. Porque se eu tô bloqueado, eu escrevo sobre isso. Olha que lindo. Acabou o problema. Tá bloqueado, escreve. Estou bloqueado hoje porque estou me sentindo inútil. E de repente, quando você vê, vai ser o seu melhor texto. Outro cara também, Neil Young, também escritor, músico. Ele fala, olha, se eu tô me sentindo bloqueado, eu coloco isso no meu repertório. Tudo isso para falar isso. Gente, inspiração, desconheço. O que tem ali na minha vida diária é uma rotina, é um padrão, é um sistema. Eu minimizo decisões, então todo dia no mesmo lugar, no mesmo horário, com a mesma roupa, no mesmo tempo. E aí, a partir desse processo braçal e quase físico, às vezes surge uma faísca, mas tudo começa com a transpiração e a inspiração é um prêmio do esforço e não o contrário. E já aconteceu de estar ali fazendo, vir muita inspiração, a criatividade fluir demais e te levar para longe do que seria aquele plano inicial? Como lidar? Essa pergunta é muito boa. Vou contar uma história rápida aqui. Em 2022, eu estava em Londres, ia ter um lançamento da Lucy Foley. Lucy Foley é considerada a Agatha Christie moderna. Escreveu A Última Festa, Apartamento de Paris, entre outros livros. E pintou lá na minha rede, me enviou um convite para ir nesse evento, dei a sorte, só que no dia caiu o céu em Londres. E eu dei a sorte de trabalhar num prédio ao lado onde era o evento. Então eu cheguei no evento, tava eu e a Lucy Foley. Eu falei, né? Com um bom brasileiro cara de pau, em vez de ficar tímido e ir embora, eu fiquei lá perguntando um monte de coisa para ela. Uma delas, eu perguntei isso, eu falei, cara, Lucy, às vezes eu sinto que eu quero escrever uma coisa, vem outras ideias. E ela me deu uma resposta muito bonita. Ela falou assim, olha, cuidado para não tornar o seu livro diferente ao invés de melhor. E a partir dessa ideia que ela me deu, o que eu faço hoje eu estou escrevendo algo, surge uma ideia muito boa, eu anoto a ideia, mas não invisto nela. Você entende? Então eu tô aqui agora escrevendo um roteiro para essa entrevista. E me surge uma ideia para uma música. Cara, eu vou anotar a ideia da música, mas eu não vou investir na música. Eu vou continuar no roteiro, entende? Então, vamos lá. Vamos supor que eu escreva meia hora naquele dia. Durante aquela meia hora eu tô focado no roteiro. Vem a ideia da música. Se eu não escrever aquilo em algum lugar, aquilo vai ficar me martelando. Eu escrevo, livro minha mente e volto pro roteiro. Mas eu não invisto em outra coisa. Eu continuo o que eu comecei. Tá claro?
Perfeito. E qual foi seu maior desafio para conciliar criatividade com prazos? Já aconteceu? Não, o tempo todo. E eu acho que, eu até brinco às vezes no encontro ao vivo, né? A gente fala muito sobre tanto escrever quanto empreender. E você tem que meio que ficar virando essa chavinha. E durante muito tempo foi um pouco penoso. Peraí, empreendedor, artista, empreendedor, artista. Tava dando bug até eu entender que empreender é uma arte. O que eu acho interessante, porque muitas pessoas acham que criatividade é uma skill associada somente às artes. Pelo contrário, claro que as artes têm também, mas vender, criatividade pura. Mercado financeiro, medicina. Então, queria fazer esse pleito agora para você que está aqui trabalhando no que quer que seja, encontrar mais criatividade no seu ofício, porque ela existe. Abrace, aceite e vamos em frente. Muito boa pergunta, obrigado. Obrigada também. Beleza, Ju. Seguinte, voltando aqui um pouquinho pro seu livro, eu queria agora que você, basicamente, tentasse resumir a sua obra, se possível, em uma mensagem. Assim, vamos lá. Vivendo de Propósito é meu livro. Se eu pudesse resumir de maneira muito rápida, eu diria: encontre o seu propósito e vá atrás de uma carreira que torne esse propósito realidade. Como é que você conseguiria fazer um pequeno resumo do seu livro? Se quiser ser um pouco mais longo do que isso, pode ser, até porque eu estava com essa já aqui pronta na minha cabeça. Mas se puder resumir o seu livro rapidinho, numa pequena dica para a audiência, como é que você resumiria? Olhe para sua agenda e talvez um pouco mais racional, assim, de 0 a 10. Que nota você dá para sua rotina hoje? E o que falta para ser 10? Experimenta um pouquinho diferente, um horário diferente, mas não espera para mudar depois. Olha o que já aconteceu aqui em Sim. um ano e pouquinho. E desse 0 a 10, qual nota que você considera preocupante? A partir de quando que ela passa de ano? É uma sensação. Eu gosto de usar número para me localizar. Ancorar, lógico. Mas eu acho que 7 passa direto. Né? Passa direto. 4 a 7, recuperação. A parte de 4... Vamos conversar? Ju, vou deixar você à vontade para agora passar uma mensagem final para nossa audiência, tá? Pode olhar para essa câmera aqui e falar para o povo o que você quiser. Pode ser um recado, você pode cantar uma música, você pode fazer um passinho de dança, mas passa um recado final aí, na sequência você também fica à vontade para passar seus contatos e como que a galera te encontra nesse mundão aí. Para manter a galera aqui, eu não vou cantar, não vou dançar. Eu vou pedir para olhar para sua agenda, para dar essa nota. E seja qual for a decisão, comece, experimente. É mais gostoso e mais fácil do que a gente imagina que é. E as pessoas certas vão vindo, as conquistas vão chegando. É maravilhoso, tem que ser experimentado. Ju, maravilhoso. E quem tá aqui agora em casa, assim, eu quero essa mulher na minha vida, eu quero que ela me ajude, eu preciso disso. Como é que a pessoa te acha? Como é que ela compra o seu livro? Como é que ela compra a sua mentoria? Dá o caminho aí. Vai dar tudo certo.blog. A frase já era... Lá tem tudo. Tudo. Tem meu contato pro e-mail, é meu perfil no Instagram, é o meu canal no YouTube, é o podcast no Spotify, é tudo vai dar tudo certo.blog. Tem post toda semana, amo escrever. Só quero agradecer muito, muito mesmo. Ju, eu que agradeço. Muito obrigado, meu amor. Obrigado pela presença, obrigado pela sua jornada, por nos inspirar. E a você que está em casa, obrigado. Eu sempre falo que o best-seller tem a ver não só com a repercussão, com a fama, mas, sobretudo, com fazer questão que mais pessoas tenham acesso à sua mensagem que pode mudar vidas. A Ju, hoje, por ser best-seller, impacta mais vidas e você pode fazer o mesmo. Boa sorte e conte com a gente. Obrigado, obrigado, obrigado a todos.